começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário e esse é o episódio 2 do nosso quadro Drops, que são episódios menores do Catching Up, falando só de um assunto, com só um de nós dois, ou eu ou o Davi. Então, eles são menores e vão aparecer mais vezes nos seus agregadores de podcast, vamos ter mais conteúdo vindo. Então vamos lá, nesse episódio vou falar de Fleischman is in Trouble, que no Brasil vai se chamar A Nova Vida de Toby. Não sei se é a melhor tradução, mas é o que vai ser. E chegou já tá na Star Plus. Apareceu dia 22 de fevereiro na Star Plus aqui no Brasil. Ela é originalmente do FX no Hulu. Então lá fora você assiste ela no Hulu. Aqui ela tá, né, o Hulu faz parte do bundle da Disney. E então aqui ela tá no canal, no streaming 2 da Disney, né? Tem o Disney Plus e tem o Star Plus. Fleischman's in Trouble, eu acho que ela tinha muita chance de ser maior do que ela vinha sendo. Ser maior, assim, ela passou um pouco abaixo do radar das pessoas. Não sei se pela época que foi lançada, foi lá pelo fim do ano nos Estados Unidos, mas é um elenco gigante, maravilhoso, super bem escalado, todo mundo tá correto, mais correto do que eles pro papel é difícil. Nós temos o Jesse Eisenberg como o Toby, o personagem principal. O Jesse é um ator que ficou famoso fazendo Zumbilândia, fazendo a rede social, ele é o Mark Zuckerberg na rede social. Ele fez a Liga da Justiça do Zack Snyder, em que ele era o Lex Luthor. É um cara que está em muitos lugares por aí. Fez muitos outros filmes menores, independentes, muito bons também. O segundo nome grande, a esposa dele na série, a Claire Danes, que é famosíssima aqui no Brasil por causa da Minha Vida de Cão, a primeira série dela, e por causa de Homeland. Mas a Claire Danes fez Romeo mais Julieta, fez As Horas, ela tem muito projeto legal, ela é bem famosa no meio televisivo. Além dela tem a Lizzy Kaplan, que fez Master of Sex, né, que eu acho que talvez seja um lugar onde as pessoas mais lembrem dela, mas ela também é a menina da trupe do Truque de Mestre, né? Eles são 4 caras e ela é a quinta, a única menina do grupo. Ela tá em muita série legal também, ela tá em bons filmes, é uma atriz que tá crescendo bastante, é muito boa. E aí o quarto cara desse quarteto aí dos principais é o Adam Brody, que aqui no Brasil ficou muito famoso como o Seth do Um Estranho no Paraíso, Seth Cohen, do O.C., mas que fez outras coisas depois. Ele teve uma certa dificuldade de encaixar bons filmes logo depois do O.C., mas já depois acabou fazendo bons papéis e aparecendo aqui e ali. Não estourou. Quem viu o O.C. achou que ele ia estourar absurdamente, e acabou que ele acabou não estourando. Mas esses são os 4 principais. Tem mais gente legal que aparece. Tem o Josh Radnor, que é o Ted do How I Met Your Mother. Tem o Christian Slater, né, que está fazendo um papel pequenininho, uma pontinha. Tem outras pontinhas também que você pode reconhecer. Mas esses são os principais aí da série. E é uma série que, assim, é uma minissérie, elas são só 8 episódios, ela é fechadinha. Ela foi escrita e adaptada pela própria autora, que se chama Taffy Brodesser Akner. E é uma série que é difícil de explicar. Basicamente, o personagem do Jesse Eisenberg chama Toby Fleischman, e ele é casado com a Claire Danes, a Rachel Fleischman. E a série começa depois que os dois acabaram de se separar. O Toby já tem uma casa nova, já tá morando sozinho, e eles dividem os filhos, que ficam um tempo com um filho, um tempo com o outro. São 2 filhos, um casal, a Hannah e o Solly. O Solly é mais introspectivo, mais fechado, e a Hannah tá bem naquele momento da pré-adolescência, em que tudo é ser popular, tudo é ter as coisas que os outros têm, é não se destacar por um lado e só se destacar se for para chamar atenção de maneira positiva e tudo mais. Eles são claramente uma família
com ganhos mensais muito altos, eles são uma classe média alta. O Toby, ele é médico, e a Rachel, ela é produtora de teatro. Ela começa a descobrir novos talentos e a lançar produções desses talentos e acaba saindo da produtora, que ela estava para criar a própria produtora dela. E com isso ela acaba ganhando muito mais dinheiro do que o Toby, como médico, ganha, até porque ele não parece ter o desejo de perseguir uma carreira muito fortemente e crescer muito no trabalho dele. A série então passa a acompanhar a vida do Toby como um recém-solteiro de 40 anos e como ele está começando a se aventurar nos aplicativos de paquera, de chaveco, sei lá como você preferir chamar, que surgiram depois. Ele já está casado há muito tempo, então ele não tem conhecimento, não sabe direito como é que é isso, mas de repente ele acha que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele volta a se encontrar com os dois melhores amigos dele, né, que é a Libby e o Seth. Engraçadamente, o Adam Brody gosta de personagens chamados Seth. Então, o Alice Kaplan e o Adam Brody fazendo esses dois personagens. E com isso eles voltam a ter um jeito, uma relação muito próxima do que eles tinham quando eles eram jovens. Eles são amigos que cresceram juntos. São todos judeus no Upper East Side de Nova York. Nova York desempenha um papel muito importante no filme, não é um papel principal, mas ela está bem presente. E a religião deles também representa um papel que não é também o centro da série, mas que também tem importância em alguns pontos. Os personagens, então, estão cada um num ponto da sua vida. O Seth nunca se casou, ele é meio que o último solteirão, tem uma vida super cheia de coisas acontecendo, as noites dele são sempre imprevisíveis, duram até amanhecer muitas vezes, é um cara boêmio, que está tentando, que acaba sempre namorando com meninas mais novas do que ele. A Libby, que é a personagem da Lizzie Kaplan. A Libby, ela é a narradora da série, ela narra a série sobre o que está acontecendo com o Toby. E ela é casada, trabalhava numa revista como assistente e escritora de matérias menores depois, e e tem dois filhos também. Ela acaba vivendo no subúrbio, longe de tudo, com uma vida muito menor, em que o marido dela, que é o Josh Radnor, o Ted do How I Met Your Mother, é um advogado que vai e volta do trabalho, trazendo as informações do mundo. Então, quando ela reconecta com esses amigos, com o Seth e com o Toby, ela volta a ter um pouco da vida que ela tanto sentia falta. O Toby é o personagem que vai contar, que a história tá caminhando. Ele que está recém-separado e que está tentando ter um pouco mais de tempo e se reconhecer de novo, né, como um cara solteiro. E acaba que a Rachel, a esposa dele, marca um retiro de yoga para ela, super raro, super difícil, de última hora, e deixa os filhos na calada da madrugada com o Toby. E o Toby, com essa vida toda animada e cheia de marcar saídas com mulheres diferentes, tem de lidar agora com o fato de que os filhos dele chegaram antes e que quando a mãe deveria voltar para buscar os filhos, ela não volta. Toby Fleischman awoke one morning inside the city he'd lived in all his adult life. Many thoughts had crossed Toby's mind in the hours since he was informed that his ex-wife dropped the kids off a full day earlier than expected. At 4 in the morning. 4 in the morning. Sorry, I'm angry all over again. E ninguém sabe onde ela tá, ninguém dá informação, a secretária dela não informa, ele não consegue falar com o pessoal do retiro de yoga, lá eles não podem passar informação sobre ninguém que tá lá, então ele fica sem saber o que aconteceu com ela e fica muito frustrado, muito bravo, porque ele foi deixado com os filhos e teria de passar a cuidar dos filhos. Ele tenta ser o melhor pai que é possível ele ser, e ele não deixa nada faltar para os filhos, ele leva os filhos pro
pro acampamento, até um pouco contra a vontade. Ele faz tudo que ele pode para isso, tenta ser sempre um pai mais parceiro, mais presente, que pode conversar sobre tudo, mas ao mesmo tempo ele é esse cara frustrado, que tá achando que agora a vida dele, que estava indo de vento em popa e que ele ia poder abrir mais os horizontes dele, de repente ele tem os filhos agora para criar. Então a série é meio que voltada nesse quesito. Os amigos de outrora estão de volta à vida, né? Porque a esposa parecia afastar ele dos amigos. Os filhos estão ficando com ele e ele não sabe o paradeiro da esposa, onde ela pode ter ido parar, o que aconteceu com ela, nem quando ela vai voltar e se vai querer ficar com os filhos. A primeira coisa que eles acabam pensando depois de algum tempo é: talvez ela não queira ficar com os filhos e eles vão ter que ficar com ele. E aí é essa vida, esses são os apuros que Toby está passando. Por que essa é uma recomendação aqui do podcast? Eu assisti os 8 episódios, gostei muito, achei muito bem construído. É o livro, o primeiro livro que a Taffy Brodesser-Akner escreve. Ela trabalhava como jornalista, fazendo perfil de pessoas para algumas revistas diferentes e tudo mais, que ganhou prêmios pelo trabalho dela como jornalista, e esse é o primeiro livro que ela lançou. Esse livro foi lançado em 2019, mas foi escrito em 2016, e em 2016 é o período em que se passa a série também. Então o livro se passa em 2016, a série também se passa em 2016, tem leves diferenças do que a gente tem hoje em dia, mas é bastante parecido, não se nota tanto esse pulo desses 7 anos aí, talvez só a diferença, claro, da pandemia que nós estamos vivendo, que não tem espaço na série. A série se passa no Upper East Side e ela é narrada em off, né, a voz por cima da série, pela personagem da Libby, interpretada pela Lizzy Kaplan, e ela é muito bem narrada. O texto todo da narração, o voice-over todo, é muito bem feito. Os tempos estão certinhos, as tiradas estão ótimas e a condução está muito boa. Nisso ela lembra um pouco Only Murders in the Building, que se passa no Upper West Side, o outro lado da ilha de Manhattan ali, e que tem também essa narração por cima, variando o personagem que narra, né? Não é um personagem fixo, até também porque o Only Murders in the Building tem 2 temporadas, já está indo para a 3ª, são mais episódios, tem mais chance de brincar com esse formato, e porque a narração do Fleischman is in Trouble, a vida nova do Toby, tem motivo, funciona muito bem. Então, ela tem essa leveza do Only Murders in the Building na narração, que dá um aspecto meio mais moderno para a série nesse sentido. É uma série que é mais fácil de você assistir, compreender, acompanhar, gostar. Então, esse é um primeiro motivo muito bom. A gente está passando também por uma época em que o Eat the Rich, né, aquela coisa do mostrar os ricos e apontar o dedo para como eles vivem, o que eles fazem, o que é possível, o que não é, a diferença, o vão que existe entre um pedaço da sociedade e outro, tá muito em voga, né? A gente tem visto White Lotus, as 2 temporadas trata muito disso. A gente falou recentemente do The Menu, que é aquele filme com a Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, e que passou agora recentemente nos cinemas e também já tá para você poder assistir, acho que na HBO, talvez. Isso, o The Menu tá na HBO. A gente tem o Triangle of Sadness, que é um dos filmes que tá pro Oscar, que também passou agora recentemente no cinema. Também é um desses do Eat the Rich. Então você tem um trend se formando muito sobre desnudar esse pessoal mais rico, com mais poder aquisitivo e tudo mais, e mostrar como são falhos, como são bobos, são superficiais, são rasos muitas vezes e tudo mais. Então, essa série ela pega tudo isso, mas ela pega um pouco mais também. Ela trata muito da crise da meia-idade. This is a story about everything. It's about life.
and marriage, and how young love can become old resentment, and money You can't get one of these for less than 10 grand. and dissatisfaction I feel like I'm not alive. You chose this! and jealousy, ambition, career, I don't even have time to get a divorce. parenting, nostalgia, and lifelong friendship. E da crise da meia-idade que afeta para todo mundo de alguma maneira e que afeta muito, muito também esse pessoal da alta casta, né? Da classe média alta, né? É uma série que mostra como essa crise da meia-idade, como as falsidades, como você de repente se perde na própria vida e não sabe para onde você está indo e o que você vai fazer. Ela é uma série que trabalha vários conceitos ao mesmo tempo e mantendo leve. E ela tem algumas coisas que ela prepara e que você vai, quando você começa a perceber onde ela está indo, ela já te entrega depois, ela te dá muito facilmente esse retorno do que você quando você começa a perceber. Ela vai te trabalhando enquanto você assiste, e aí ela vai e subverte o que você está esperando um pouquinho, mas ela deixa isso tudo no texto. Então o texto está o tempo todo mostrando que isso é possível de você encontrar. Então é uma série que eu indico bastante. Os personagens, os atores estão muito bem escalados, né? O Adam Brody, ele tem um quezinho desse bom vivan na cara dele, é fácil ele te convencer disso. A Lizzy Caplan tá super bem nesse papel de mãe do subúrbio, né? Que abandonou a própria vida pensando que ia chegar em algum lugar diferente, acaba percebendo que ela tá travada e que a vida dela não é mais aquilo. O Jesse Eisenberg faz um Toby Fleischman muito, muito bem. Ele tem um quê de cãozinho perdido, né? E que faz você acabar se afeiçoando a ele um pouco. E ele tem os traços de cuzão, né? Usando o termo mais corriqueiro, um traço de egoísta também. Então, é fácil você ver as nuances do personagem dele. E a Claire Danes, né, é conhecida como ser, sei lá, 6.000 tipos de choro diferente. Ela sempre fez papéis em que ela tá um pouco descompassada, né? Todo o arco dela no Homeland, as primeiras temporadas todas, ela tá sempre ali no limite, né? Ela lida com problemas psicológicos na série e tudo mais, e ela faz isso muito bem, né? Ela tem uma maestria de lidar com esse tipo de situação. Então, o casting está muito bem preparado para isso. São só 8 episódios, eu acho que eles já entraram todos direto no Star Plus, não tenho certeza. Se eles não entraram todos direto, assiste um por semana, vale a pena. Se eles entrarem todos direto, eu imagino que você mate isso num final de semana direto, e faz até sentido você matar ele de uma vez. Ele não funcionaria como um filme de 2 horas. A própria escritora acha que não funcionaria porque você precisa de um certo tempo de preparo. Você precisa dar tempo para você entender bem os personagens, sentir bem os personagens e entender o que eles estão se passando. Mas é isso, a série é essa. Agora eu vou colocar para vocês aqui a nossa famosa musiquinha de spoiler. Vai ter a musiquinha aqui de spoiler para vocês acompanharem. E passando, se você não assistiu ainda, para aqui e volta para a gente conversar depois da musiquinha de spoiler, ok? Então vamos lá, spoilers para Fleischman is in Trouble, que em português ficou A Nova Vida de Toby. Se você tiver o Hulu, tá no Hulu. Se você tiver Star Plus, tá no Star Plus. Bom, a série te subverte, né? Quando ela é interessante porque você vendo o Toby Fleischman, você vai pegando. No começo, ele parece um personagem que sofreu muito. Ele é um personagem que
apanhou um pouco da vida, foi pego de surpresa, teve uma separação super dolorida e que está tentando se reconstruir nessa separação. E é um cara que tenta se reconectar com os amigos que foram afastados pela esposa. É aquela história que a gente já viu muitas e muitas vezes de homens falando: não, minha esposa me afastava dos meus amigos, ela não deixava eu ver. Que, né, tipo, em 90% do tempo é bullshit, né? Besteira, é invenção, é uma desculpinha esfarrapada. Mas ele se reaproxima dos amigos, ele tá tentando se remontar, ele tenta ser o melhor pai que ele pode ser e tudo mais, e é assim que você conhece o Toby. E ele é médico, né? Ele tem uma carreira que pode ser estável, pode levar ele a ganhar muito dinheiro, mas ele parece não ter a ambição disso, né? E sentou na posição de copiloto ali do relacionamento, onde ele passava mais tempo com os filhos, dava mais atenção, e a mãe era quem realmente ganhava o dinheiro para eles poderem ter a vida que eles tinham. Conforme vai passando a série, você vai percebendo que, na verdade, o Jesse Eisenberg ali, o Toby Fleischman, não é esse cara tão legal, né? Ele é um cara que corta muitas e muitas vezes a amiga dele, a Libby, que tá só preocupada e tentando ajudar. Ele não deixa ela se abrir tanto, ele afasta ela em vários momentos, ele tá muito autocentrado, ele quer só resolver o problema dele. Ele acha que ele não consegue enxergar a amiga por quem ela é, ele não percebe que ela tá sofrendo, que ela tá precisando conversar também. Ele acha que a vida dela é perfeita, ela tem o casamento ideal, tá tudo certo, maravilhoso. E os sinais que a Libby passa não são suficientes para ele entender. Ele é um cara que quer ser romântico, né? Que o tempo todo fala que ele queria alguém para amar, e por que ele não pode ser amado por quem ele é, do jeito que ele é. Mas que ao mesmo tempo acha que a vida do Seth, o amigo dele, é perfeita, maravilhosa. As noites não tem fim, você nunca sabe o que vai acontecer. E que quando ele vai se casar com a menina que ele gosta, ele acha que é a maior cagada que o cara pode fazer, que ele tá perdendo a vida dele, não sei o que lá. Então ele no fundo, ele não tá satisfeito com nada que não seja ele mesmo, né? Ele tá muito centrado, ele quer que a vida dele funcione do jeito dele. Ele quer ser amado e ter um relacionamento, mas ele também quer poder viver a vida que o Seth vive do jeito... E quando o Seth decide uma coisa diferente, quando a Libby reclama da situação que ela tá, ele acha que os dois estão errados, que os dois estão perdendo a vida ideal. A vida ruim é só a dele. Só ele sofre. Os outros não sofrem. E os dois amigos dão claramente sinais para ele de que eles não estão satisfeitos com como as coisas estão. A Libby volta a fumar, ela começa a fumar maconha, ela no vaporar maconha, né, que o Seth dá para ela de presente. O Seth perde o emprego, percebe que ele estava completamente errado no que ele estava achando, sente que ele com 40 anos não vai ter facilidades para conseguir um novo emprego, que ele não está mais na crista da onda, e que ele está vindo de uma situação horrível do emprego dele, em que o chefe dele, o cara que era o guru dele, fez um monte de cagadas, e que ele vai ter uma série de dificuldades, ele está se sentindo sozinho, está se sentindo distante, está procurando sentido na própria vida. Se você reparar, o que liga os três é muito você perceber que você não é mais jovem, que seu tempo passou e que você tá ficando para trás em uma série de coisas e que você tem pouco tempo para mudar isso daí. E que as escolhas que você fez, elas são quem fazem você hoje, e que você não vai conseguir. Uma coisa que talvez eles demorem para perceber é que mesmo se eles tirassem as coisas que eles acham que estão atrapalhando eles não vão voltar a ter 20 anos e ter a vida toda pela frente. Então, se a Libby por acaso se separar, que é uma coisa que ela chega a pensar em alguns momentos, ela acha que talvez o marido dela esteja atrapalhando, e que o caminho, ela está vendo todo mundo se separando, né? Ela encontra amigos na rua, estão todos se separando, não sei o que lá, e ela acompanha o Toby Fleischman bastante, né, durante a separação dele. Ela fala:
talvez seja isso, eu preciso voltar para essa vida, mas sem saber que, tipo, as pessoas que estão vivendo essa vida estão também tristes, estão também insatisfeitas. O Seth, o amigo dela, vive uma vida de solteiro há muito tempo e está totalmente insatisfeito. Crescer muda o jeito que você vai fazer as coisas e muda o que você espera, o que você quer. Se você voltar até a vida dos seus 20 anos, quando você chega na meia-idade, isso não vai te fazer ser feliz, você vai cansar rápido. Essa vida não é o que você está procurando mais. E essa é meio que a tônica que leva. E aí vem o episódio da Claire Danes, né? Vem o 7º episódio, o penúltimo episódio, Me Time, né? O tempo para mim ali, o meu tempo. Saw Rachel. What? Em que a Claire Danes, em que você descobre o que aconteceu com a personagem da Claire Danes esse tempo todo. E é engraçado, porque você tem dados sobre isso, né? Tipo, como assim elas encontraram a Rachel dormindo no parque? Né? E é falado isso pra você em um dos episódios. E é quando ele descobre que, na verdade, a Rachel já tá de volta em Nova York. E em vez dele levar isso como um fato preocupante, como assim a Rachel tá dormindo no parque? O que tá acontecendo? Será que tá tudo bem com ela? Ele fica emputecido, porque é todo sobre ele. E ele cria trocentos cenários. Alguns ele tá próximo da verdade, em vários outros não. Ele vai até o apartamento, ele entra no apartamento, ele vê as coisas que estão lá. E ele não vê as coisas como elas realmente estão, né? Isso que é interessante, porque no episódio 7, você vê que o apartamento tá largado. E quando ele entra, o apartamento não tá destruído, não tem tantas coisas espalhadas assim, do jeito que estão. Então ele vê as coisas do jeito dele. E a Rachel mostra que, na verdade, ela está há muito tempo sem ser vista. Tanto ela quanto a Libby. As duas têm essa proximidade. E a Rachel, ela estava muito machucada, tinha passado por muitos problemas psicológicos, que precisavam de um tratamento, precisavam de uma proximidade, precisava de uma conversa, e ela estava muito sozinha. E isso fez com que ela, de certa maneira, fosse se isolando um pouco. Eu acho que isso não desculpa algumas das coisas que acontecem na série. Eu acho que não desculpa... Você consegue compreender melhor a personagem, mas eu acho que... Até porque também ela é uma pessoa de 40 anos, ou até mais do que 40, eu não lembro se ela era mais velha que o Toby ou não, mas ela não é, ela, tipo, é mãe também. E eu sei que ela ser mãe também é uma coisa que causa muita dor para ela, muita dificuldade, porque desde a primeira criança ela teve uma depressão pós-parto seríssima, muito pesada, e ela venceu essa depressão só quando ela voltou ao trabalho, ela se reencontrou como pessoa, ela se jogou de vez no trabalho. E aí as desculpas é isso que traz o dinheiro, é isso que mantém as crianças numa escola boa. Quando vem esse episódio, você entende a visão dela, o porquê isso era tão importante para ela, o porquê que ela estava trazendo uma série de dores da infância dela e tentando proteger que os filhos não passassem por ela. E às vezes sem entender que a presença dela com os filhos era mais importante para os filhos do que o que ela queria criar de comunidade para eles, de já planejar um futuro, uma carreira para ambos. Então, ela, por mais que mostre e humanize e te mostre quão pior ainda o Toby Fleischman é, né? Porque esse egoísmo fica ainda mais exacerbado, eu acho que não desculpa ela de todas as coisas. Desculpa no sentido de, tipo, tirar a gravidade e tudo mais. Em vários dos momentos ela teve culpa nenhuma e são coisas que são falhas do próprio Toby em alguns momentos, são falhas
da sociedade, do jeito que nós somos criados, de tudo isso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, você tem alguma série de deveres em que ela acabou abdicando. E faz parte das escolhas que você tem na vida, né? Faz parte das dificuldades. Você acaba assumindo coisas que muitas vezes você não quer e você passa a ter responsabilidade sobre essas coisas. Isso pesa um absurdo e cria toda essa sensação de você estar encurralado, estar preso, tá num canto, sem poder se mexer e perdendo as condições de ser você mesmo, a capacidade de você se defender, a capacidade de você mudar. E eu acho que ela é um retrato muito forte nesse episódio, assim. E ninguém melhor que a Claire Danes para fazer esse episódio, assim. Ela tá magistral nesse episódio. E o último episódio é o que faz a segunda subversão, em que você descobre que, na verdade, é a história da Libby. A Libby tá contando essa história para você, ela é narradora e não é sem querer. Isso é o livro que ela vai escrever. E é tudo ela lançando o primeiro livro. Depois de 2 anos em que ela saiu da revista e não escreveu nenhuma página, nada, ela encontrou a história que ela queria contar. E aí ela conta isso tudo pro Toby, né, na festa, conta que ela vai escrever esse livro, e ela conta como é que o livro vai acabar. E a série acaba como ela disse que o livro dela iria acabar, com a Rachel voltando pro Toby, ou pelo menos indo até o apartamento, abrindo a porta do apartamento. O que ela foi fazer lá, eu acho que isso é um debate para todos. A gente nunca vai chegar a uma conclusão. Alguns vão dizer que ela foi lá buscar as crianças, foi lá, tinha se restabelecido, que o tempo que tipo, a conversa, procurar um especialista no assunto ajudou ela, e que ela estava pronta para retomar a vida dela e cuidar dos filhos, estar presente e tudo mais. Outros vão pensar que ela foi até lá para voltar com o Toby, eles voltarem a ficar juntos, como a Libby tinha dito. Ela é uma pessoa que volta, como a própria Libby, né, que teve toda uma vida separada do marido ali, deixou ele na mão, sumiu por dias, mandava só mensagens e tudo mais, e que recebeu um tratamento distante, duro do marido, e acabou voltando para ele, e ele falou, você sempre volta. E é o que ela fala da Rachel, a Rachel sempre volta. E outros vão imaginar que esse é o final do livro. Ela falou o que ia acontecer e a gente estava acompanhando o livro que a Libby estava escrevendo, e não a história real do Toby. Do que a gente assistiu é o livro da Libby. Então, ninguém está errado. Eu acho que ninguém está errado. Eu acho que isso daí é um debate que é legal de se ter, mas que não significa nada quanto à série. A série é sobre mais do que isso. A série é sobre a vida, as escolhas, a sensação de impotência, a crise da meia-idade, as dificuldades de você não ser o que você deveria ser, o que você achou que você poderia ser, e se sentir enjaulado, se sentir preso. Eu acho que vai além, né? Pega todos esses dados. E você, chegou a assistir? Gostou do episódio? Conta pra gente nas redes sociais do episódio, da minissérie, né? Conta pra gente nas redes sociais. Procura a gente no Facebook, a gente é facebook.com/podcastcatchingup. Manda um e-mail pra gente no podcastcatchingup@gmail.com, ou fala com a gente no Twitter ou no YouTube. No YouTube também, ou no Twitter, ou no YouTube, ou no Instagram, @podcatchingup, ou fala comigo mesmo no Twitter, onde eu sou @odesinformante, ou se quiser conversar com o Davi também, perguntar se ele assistiu, se ele gostou ou não, ele é @dedonato. É isso, pessoal, um abraço, até o próximo Drops ou episódio longo do podcast.